Olá, meu nome é Márcio Zalba, eu sou da área de TI e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de um segmento que vem crescendo a cada ano, que é o de seguros. Célia, gratidão, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Agradecimentos à Matilde Leal que nos aproximou. Sim. Célia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, depois nós vamos falar do último desafio que é a área de seguros. Meu nome é Célia. Eu iniciei numa fase muito difícil da minha vida, onde a minha mãe se separou do meu pai, com 6 filhos e empregada doméstica, e teve uma vida muito difícil para criar a gente, nós 6. E eu, a mais velha, de 6 filhos, tomei a frente de estar ajudando a minha mãe. Minha mãe trabalhava, eu cuidava da minha irmã caçula aos 9 anos de idade, para ajudar minha mãe, né? E cuidava dos meus irmãos e não deixava de ir à escola. Sempre gostei muito de estudar. E aí, quando a gente chegou na adolescência, aos 13 anos de idade, fui trabalhar para ajudar minha mãe. E fui cuidar de um bebê, ser babá. Aí, na trajetória da babá, trabalhei por uns 2 anos. Em seguida, eu fui trabalhar numa fábrica de costura. Na época, a costura estava em alta e eu e a minha irmã fomos trabalhar de arrematadeira no Brás. Lá no Brás, nós tivemos uma trajetória muito bonita nessa empresa, porque ela era muito pequena e eles foram crescendo e a gente crescendo com a empresa. Eu casei nesse período que eu trabalhava nessa fábrica. O dono da fábrica foi meu padrinho de casamento. Quando eu saí dessa fábrica, eu não deixando de estudar. Saía da fábrica, ia para o colégio, né? Eu pagava o colégio com o pouco que eu ganhava e ainda ajudava minha mãe. E continuando estudando, eu fui trabalhar no Banco Noroeste, aqui na Álvares Penteado. Na Álvares Penteado, trabalhei até me casar. Aí, quando eu casei, o banco teve um corte e eu fui demitida. Em seguida, eu engravidei da minha primeira filha. Sou mãe de 2 filhos. E aí eu fiquei um período sem poder trabalhar, porque minha filha é pequenininha, naquela época a creche era muito difícil. E eu fiquei então, o que fazer? Aí eu contatei o meu antigo patrão da fábrica de costura e ele me levou máquina em casa. Eu chamei as minhas irmãs que também já costuravam e nós montamos uma oficina de costura. Já era home office, né? Home office. Aí, cuidando da minha filha e costurando em casa. Aí o processo foi indo, caminhando, eu comecei a comprar as minhas máquinas. Com a compra de mais maquinário, eu abri para outras ofertas de negócio para costurar. Eu peguei costura de um grupo de coreano do Bom Retiro, peguei de um grupo de nordestino no Brás e fui ampliando. Com isso, quando eu me vi, eu já estava distribuindo costura para as costureiras do bairro. Não só a minha oficina que eu tinha, então eu administrava várias costureiras. Então eu tinha um fornecedor que me retirava a costura 8 horas da manhã, outro às 11 e outro às 16 horas. E aí eu fiquei por um bom período com essa oficina. Aí a coisa começou a fluir tão bem que eu e as minhas irmãs resolvemos abrir uma loja no Brás. Aí a gente abriu uma loja no Brás e em seguida começamos a comprar tecido e também já fazer a nossa mercadoria. Aí contratamos vendedor e a gente estava caminhando bem. Só que aí veio o Plano Collor. O Plano Collor, eu acho que vocês não conheceram, mas se vocês estudarem, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando.
o microempresário não conseguiu mais trabalhar. Ele começou a encontrar dificuldades, porque os créditos foram apreendidos de todo mundo e a gente impossibilitou o crescimento. Eu vim, nessa época, comecei a encontrar tanta dificuldade que eu acabei entrando em falência. Então eu tive que vender todas as minhas máquinas, porque o tecido que a gente encontrava era um tecido muito ruim para trabalhar. Então eu já estava entregando para a Zogby, eu tinha contratos, e aí eu não consegui cumprir os prazos, porque os tecidos estavam, além de ser péssima qualidade, estavam muito caros. Então eu não consegui cumprir com os prazos, tive que pagar multa, e aí fali. Então eu fiquei um período de uns 3 anos sem trabalhar, acabei com tudo, não queria mais saber de costura, e fiquei bem desanimada, só cuidando dos filhos. Um belo dia eu vi uma amiga minha, que é minha vizinha, andando com uma pasta debaixo do braço, e ela subia e descia a rua o tempo todo. E aí eu falei: ô Thelma, com o que você trabalha? Ela falou assim: plano de saúde. Eu falei assim: Thelma, lá tá pegando? Até então eu era costureira, não sabia nada de plano de saúde. Mas tinha o quê? Uma determinação de querer um dia melhor, de querer ter algo a mais. Porque só aquilo, o básico de cuidar de filho, de casa, não estava me suprindo as minhas necessidades. Depender de dinheiro de marido. Então eu queria crescer. E aí eu perguntei para ela: lá está pegando? Ela falou: está. Ela me passou o endereço. Mas eu não sei por que aconteceu, eu não consegui ir. Aí depois de 3 meses encontrei ela novamente, eu pedi novamente o endereço para ela. E perguntei: lá ainda continua pegando? Ela falou: sim. E o melhor de todos, que agora vai abrir uma unidade no Tatuapé. Este plano de saúde era Saúde Unicórnio, 1997. Aí eu fui trabalhar na Saúde Unicórnio. Quando eu cheguei lá, eu tive uma semana de treinamento. Pensa, uma pessoa que não tinha nenhuma visão de plano de saúde, não sabia nada. A treinadora, quando começou a passar o que era o plano, como abordar, falar do produto, comercialização, eu não estava entendendo nada, mas não desisti. Terminei a semana de treinamento, já fui para a unidade de vendas. Na unidade de vendas, um salão maravilhoso, vários corretores, pai de família, mães de família, todos motivados. Aquilo me contagiou. Eu falei para uma amiga minha que entrou junto comigo: Sandra, isso aqui dá dinheiro. Porque atrás desses pais de família tem esposa, escola, casa própria ou aluguel, eles pagam conta. Se isso aqui dá dinheiro, eu vou ganhar esse dinheiro. E me determinei a vender. Fiquei uma semana na unidade do Morumbi, depois eu fui transferida para o Santo André, para a unidade de Santo André. Trabalhei lá por 15 dias, aí eu fui transferida para a unidade do Tatuapé, que é próximo mais da minha casa. Conclusão: com 3 meses de empresa, num evento da empresa, a diretoria subiu ao palco, começou a falar de alguns funcionários da empresa, e eles começaram a falar de uma pessoa que chegou sem conhecimento, sem saber nada, e que hoje era o exemplo de funcionário que eles estavam buscando. E eu não imaginava que seria que eles estavam falando de mim. Parabéns. Aí, quando eles terminaram de falar o meu desenvolvimento na empresa e como eles estavam felizes, eles falaram: eu gostaria que viesse aqui à frente Célia de Mello. Eu levei um susto. Porque, gente, eu entrei nessa empresa e eu pedia muito para Deus um emprego para eu saldar as dívidas que eu tive com a minha falência. E eu trabalhava tanto, naquela época a gente não tinha mídia social.
Então, eu distribuía folheto. No início, vou dizer a verdade, eu tinha muita vergonha de dar aquele folheto para as pessoas. Mas depois eu comecei a perceber, falei, olha, se eu dar um folheto desse, a pessoa me ligar e pedir informações, e através dessas informações eu vou conseguir fazer uma venda, eu não tenho por que ter vergonha disso, eu estou trabalhando. Sim. E a maior das decepções que eu encontrava ao distribuir folheto é que as pessoas, às vezes, isso eu não faço mais, viu, gente, e espero que vocês também não façam. Quando você pegar um folheto de alguém que está distribuindo, mesmo que você não tenha interesse, guarde, jogue depois, não jogue na frente da pessoa, porque ali você deixa a pessoa derrotada, porque ela está ali trabalhando, divulgando o produto dela, e às vezes as pessoas pegam aquele folheto e amassam na sua frente e jogam no lixo. É muito triste. Então eu comecei a distribuir folheto, mandei, fazer faixa, contratei, naquela época era panfleteiros, eu contratei 3 garotos, e aqueles garotos soltavam os folhetos, e através eu comecei a receber ligações, comecei a me destacar na equipe. Aí com o destaque eu comecei a ser a vendedora campeã. No período que eu permaneci na área de vendas como vendedora, eu fui a vendedora campeã todos os meses. Realmente, quando eles me chamaram lá, depois que eu fui perceber, eu falei, nossa, realmente, eu fui a campeã todos os meses. Por determinação minha, eu queria me destacar financeiramente e também lá na empresa. E ficou o modelo de inspiração das pessoas. Aí todos os corretores, quando chegavam, queriam conhecer quem é a Célia, entendeu? E através disso, eu levei várias pessoas para trabalhar nessa área, muitas pessoas, porque eu estava sendo um exemplo. Amigos meus começaram a ver eu me destacar, eu comecei a melhorar a qualidade de vida dos meus filhos, coloquei eles em escola particular. Tudo que eles me pediam e eu tinha a possibilidade de dar, eu dava. Né? E comecei a me destacar bastante. Só que aí, contrapartida, eu comecei a ter conflitos conjugais, porque eu não tinha horário. O cliente, independente do horário, ele me ligava, eu ia. Eu ia de sábado, eu ia de domingo, eu ia à noite, eu ia de manhã. O cliente decidia o horário e eu ia. E aí eu estava ficando sem tempo para cuidar dos meus filhos, da minha casa, e aí começou os conflitos. A Saúde Unicorn começou a promover corretores a supervisores. E o meu diretor não colocou meu nome para ser promovida. E eu fiquei indignada com aquela situação. Aí fui até ele e perguntei por que ele não tinha colocado meu nome para a promoção. Ele falou, Célia, você é uma excelente corretora. Um supervisor não ganha um salário bom. E se eu fizesse isso, seria um crime que eu estaria cometendo com você. Eu falei, não tem importância. Eu quero ser supervisora. Porque eu vou ter horário, eu vou conseguir cuidar melhor dos meus filhos. Eu ganho bem, mas eu não estou cuidando dos meus filhos. E aí eu fui promovida. Nesse período de promoção, eu comecei a ser supervisora. Abriu uma unidade aqui na Barão de Tapetininga, aqui no Centro Velho de São Paulo, e eu vim trabalhar no Centro Velho. Naquela época não tinha como divulgar, contratar, o Unicorn também não tinha essa verba para a gente. Então, como contratar corretores? Então, o Unicorn tinha uns folhetos, eu comecei a colocar o telefone, estamos contratando, colocava o endereço e ia colando nos paredões das lojas que estavam fechadas aqui no centro. E as pessoas que estavam procurando emprego começaram a subir, porque a gente contratava pessoas sem experiência e a gente ensinava do zero. E comecei a montar a equipe. Com essa equipe,
começou a destacar por muito tempo, foi a equipe campeã sobre a minha direção, por muito tempo na Saúde Unicor. Até a Saúde Unicor falir, que eu que tranquei as portas, levei a chave lá para a unidade central, que foi muito triste o desfecho dessa empresa, que era uma empresa muito boa, mas a vida continua. E aí eu continuei nesse caminho. Hoje eu trabalho na IA Broker como gerente de vendas, não sou uma supervisora, agora eu sou gerente. E o que eu tenho a dizer para vocês que não desista dos seus sonhos. Se determine a querer e saia. Obstáculos vocês vão encontrar bastante. Mas a persistência faz você lá na frente ser um profissional de sucesso. Hoje eu tenho uma equipe que evolui bastante, que vende bem, né? Uma equipe vitoriosa. E outra coisa, eu fiquei 5 anos por motivo de doença, fora dessa área. Quando eu retornei após 5 anos, que eu voltei para a IA, eu comecei a contatar meus antigos corretores e todos vieram. Que bacana. Estão comigo, produzindo, vendendo bem. Então, parabéns. Querer é poder. Isso. Sucesso para vocês todos. Pode deixar seus contatos, por favor. Meu nome é Célia Melo, eu estou no Instagram como Célia Melo75. No Face eu estou como Célia Melo Célia. Tá bom? Meu telefone o WhatsApp é 11 97 69 28 28 07. Nós vamos escrever aqui também. Célia, gratidão. Muito obrigado. Parabéns aí. Obrigada a vocês esse todos. exemplo de vida aí, inspiracional, tá? Tá bom. Ok. Internautas, com os agradecimentos então, essa fantástica profissional, Célia Melo, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.